Olá, aqui é o professor Tiron Borba. Vamos discutir um pouco sobre a questão ambiental, que é uma pauta que está sendo colocada desde o final do século XX, né? Ganhou força nesses últimos 20 anos, nessas discussões que não vão para frente sobre qual é o papel dos países ricos, quais são os papéis dos países pobres, como os países ricos podem ajudar os países pobres a se desenvolver e não fazer o que os países ricos fizeram, que foi destruir seu meio ambiente. Então, essa é a discussão, né? E o Lula ele vem sendo bastante incisivo nessa relação, né, entre os países desenvolvidos, do capitalismo avançado. Aí eu estou me referindo principalmente a países europeus e os Estados Unidos, né? Que ele vem dialogando bastante, até porque o Brasil tá para fechar um acordo de relações comerciais com a União Europeia, que nunca sai, até porque tá dentro da pauta que o Lula tá falando. Ah, Tiron, mas qual é a diferença da pauta do Lula para a pauta, por exemplo, do Bolsonaro, que foi o seu governo anterior? Existe um discurso, alguma coisa que seja parecida? Olha, a questão de proclamar a sua soberania e que a pauta ambiental também é um assunto doméstico do Brasil, o Bolsonaro fazia e o Lula fazia, só que faziam de maneiras diferentes. O Bolsonaro falava: ó, a floresta é nossa, como vocês tinham sua floresta e destruíram, se a gente quiser, a gente taca fogo e destrói. O problema é nosso. Essa basicamente era a visão do Bolsonaro sobre a questão ambiental. O Lula vem mostrando uma tentativa de inserção internacional e botar a agenda ambiental junto, né, atrelado ao desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico não é o Brasil ficar com commodities, é entrar na fronteira tecnológica, ter apoio internacional e trazer bem-estar para as comunidades, as coletividades que vivam nas regiões que precisam ser preservadas ou tem que ter uma racionalidade na gestão dos recursos, né? Essa ideia de economia circular e etc. E ele vem falando sobre neocolonialismo verde. De onde que vem essa ideia e etc. Aí a gente precisa localizar algumas discussões, porque isso é importante para entender aonde que o Lula quer chegar nesse discurso. Vamos supor não, vamos trazer aqui dados factuais. O que a gente tem como colonialismo vai do século XVI até o início do século XIX, que é a dominação dos países europeus sobre a América. Ali na década de 1820, a maior parte dos países na América já estão independentes e a gente tem o rompimento, a ruptura das estruturas coloniais. Aí passa um período de arranjo da construção das identidades nacionais, dos estados nacionais. A Inglaterra vem com a sua força econômica e militar de um país que foi o precoce em realizar a sua revolução industrial e começa a ganhar mercados na América, fazer uma série de relações. Os ingleses, as empresas inglesas são muito presentes aqui no Brasil, por exemplo. E a partir da década de 1850, 1870, a gente tem um novo momento que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. Esses dois termos são iguais, tá? São equivalentes. E aí que entra a discussão. Aí, quando ele vem nesse período do século XIX, da segunda metade do século XIX, a exploração dos países do capitalismo avançado, eles são mais direcionados à África. Quer dizer, se em um primeiro momento foi a América, a gente passa para a África. Aí eu vou trazer duas referências aqui que são importantes, são legais, que é esse livro aqui, História da África Contemporânea, dos autores Maurício Parada, Murilo Sebe e Pablo de Oliveira. Eles têm um capítulo sobre imperialismo. E olha o que eles falam. O imperialismo, como conceito, não surge relacionado apenas à expansão colonial sobre a África no século XIX e século XX, ainda que tenha sido território de referência à exploração, seguindo eles. No entanto, o exemplo africano é referência para a construção da ideia. O conceito de imperialismo entra para o vocabulário político europeu no século XIX e se desdobra com uma abrangência política extensa ao longo de diversas décadas dos séculos XX e XXI. Então, o que, eles estão falando? O seguinte: não é um conceito estanque, já aconteceu em outros períodos da história, como, por exemplo, a gente tem historiadores da antiguidade que falam do imperialismo romano ou de outras atividades imperiais de dominação. Essa que é a ideia do imperialismo ou o neocolonialismo que a gente está tratando aqui. É uma forma de países mais avançados dominarem, né, os menos avançados, os menos enriquecidos, os mais vulneráveis, e tirar proveito dessa relação. O Eric Hobsbawm,
tem esse livro aqui, ó, um livro bastante legal, A Era dos Impérios, que é um livro de referência, os graduandos de história normalmente fazem a leitura desse livro. Se você não é graduado em História, tem o interesse de entender sobre imperialismo, também é um livro de leitura super simples, você que não é graduado em História vai entender. É uma leitura bem legal, com bastante referência, bastante exemplos. Ele faz um exercício de história comparada, traz documentação e etc. E ele fala assim, o Érico Hobsbawm: era muito provável que uma economia mundial cujo ritmo era determinado por seu núcleo capitalista, desenvolvido ou em desenvolvimento, se transformasse num mundo onde os avançados dominariam os atrasados. Quer dizer, quando a gente fala do imperialismo, como a outra referência colocou, é uma questão que a gente trata do dominador, subdominado, mais avançado, sobre o atrasado. O atrasado aí a gente bota uma aspas, tá? Em suma, no mundo de império. Aí ele segue mais um pouquinho à frente. Ser chamado de Era dos Impérios não apenas por ter criado um novo tipo de imperialismo, quer dizer, ele endossa a referência dos outros autores, no caso, aqueles autores endossam esse livro aqui, porque ele é mais antigo, desculpa, mas também por um motivo muito mais antiquado. Foi provavelmente o período da história mundial moderna em que chegou ao máximo número de governantes que se autodenominavam imperadores, ou que eram considerados diplomatas ocidentais como merecedores desse título. Então, o que a gente tem assim nessas duas referências aqui, desses estudos? Esse aqui é o mais antigo, mas é um estudo clássico, todo mundo lê para saber o mínimo de imperialismo, e esse aqui que é o mais atual, que fala, mas é um estudo mais amplo, falando sobre a história da África, que assim, é uma relação de dominação. Quando o Lula fala do neocolonialismo verde, ele também está tratando desse conceito. Não sei se ele estudou sobre isso, ele não é um intelectual, ele é um político, mas ele vem fazendo discursos incisivos e direcionados ao quê? Os países do capitalismo avançados, que eles querem pautar uma agenda ambiental que os beneficie, tendo em vista que eles não querem pagar o preço histórico deles terem o quê? Destruído o seu meio ambiente, né? Para realizar um desenvolvimento econômico, cuja exploração também foi feita na América, onde nós vivemos, né? Parte do desenvolvimento capitalista da Europa se deve à América e à África. Os Estados Unidos têm uma excepcionalidade nisso, mas que eles querem pautar uma agenda ambiental que seja extremamente benéfica, que a gente estanque o nosso desenvolvimento tecnológico. Não estou dizendo que a gente tem que desmatar, mas a gente tem que ter uma racionalidade, mas também ajuda para chegar à fronteira tecnológica que eles não querem deixar a gente chegar. É esse que é o ponto. O Lula está falando, olha, vocês, eu vou ceder, eu vou fazer uma agenda ambiental, mas não no modelo que sejam vocês os únicos beneficiados e que vocês continuem a colocar o Brasil numa agenda, né, de subdesenvolvimento perante vocês. E isso eu não vou fazer. Então, assim, eu acho que ele está tendo até uma postura internacional mais incisiva que os dois primeiros governos dele. E eu acho super interessante, até porque é um momento que a gente está discutindo com mais crítico das questões das mudanças climáticas, visto as notícias que a gente está tendo lá, por exemplo, nos Estados Unidos, tendo farol de carro derretendo, não sei se vocês viram a imagem nos jornais, pessoal fritando ovo no asfalto, então coisas absurdas já estão começando a acontecer. E esse é um momento realmente de pressionar, olha, se vocês não cederem, não adianta, porque são vocês que têm o dinheiro. Uma observação: nessa guerra da Ucrânia, os países que compõem a OTAN, eles estão gastando mais dinheiro com esse combate, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que poderia ser contornada de outra maneira, né? Que do que fazer ajudas de transferência tecnológica, liberação de crédito para os países, por exemplo, latino-americanos e africanos, realizarem seu desenvolvimento de maneira sustentável, como coloca essa agenda ESG, né, que trata do meio ambiente, a questão social, né? Então, é esse ponto que a gente tem que falar. Então, por isso que faz sentido ele usar esse conceito de neocolonialismo verde, porque a pauta ambiental ela está sendo utilizada para manter uma relação de poder entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos ou atrasados. Então, seja lá como você queira qualificar. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas. Até a próxima.